basicamente uma medida, né, da invariância de escala é ter o tensor de energia-momento com traço nulo. Então, o tensor de energia-momento simetrizado, né, de Dirichlet-Rosenfeld, é o tensor de energia-momento que, na invariância de escala, tem traço nulo, né, apresenta traço nulo como meio de conservação. Hoje, então, eu queria começar a ver com vocês, já que eu estou meio confuso com tanto curso que eu estou dando. Nesse curso aqui, eu não dei nada de Young-Mills ainda não. Geometria não abeliana, não fiz ainda não. Então, é que eu queria que se traz um pouco essa discussão para cá também. Então, hoje o que eu vou fazer é o seguinte: vamos começar ainda só a refinar um pouquinho mais a nossa discussão do tensor de energia-momento. Eu vou ensinar, vou mostrar só como é que a gente pode também tirar o tensor de energia-momento usando o acoplamento com um fundo gravitacional, né? Bom, então, para lembrar aí, quando a gente tirava o tensor de energia-momento canônico, né? Saía dessa forma para nós, né? Em seguida, nós do TMI canônico, a gente passava para o θ-mini, né, do Dirichlet-Rosenfeld, explorando aqui a propriedade do tensor de spin. A gente tirava o tensor de spin. Vamos escrever. A gente tirava aqui mais claramente que a parte assimétrica do TMI, né, esse resultado aqui, a parte antissimétrica do tensor de energia-momento canônico era menos a divergência do tensor de spin. E aí, usando a definição, a prescrição de Dirichlet-Rosenfeld, a gente chegou a essa conclusão. A gente escrevia esse objeto aqui, né, sendo menos meio de capa, KSS, me corrijam se eu estiver errado depois, né? Menos SK. E aí, esse tensor aqui é o tensor, né, que dava para nós as propriedades de simetria, claro, a propriedade de conservação, no caso das invariâncias sobre translações de espaços temporais, e a condição de traço nulo, no caso, né, se houver invariância de dilatação, se houver simetria de dilatações. Então, a invariância de escala, a invariância de escala é medida pelo traço do tensor de energia-momento. Então, essa era a discussão que nós tivemos. Agora, o tensor de energia-momento sendo simétrico, uma outra maneira interessante de nós podermos chegar ao tensor de energia-momento, essa maneira aqui, vamos dizer assim, é uma prescrição bastante simples, né? É só pegar o tensor de spin, que a gente sabe construir, e colocar o tensor de spin nessa combinação, e a gente vai ganhar um tensor de energia-momento que automaticamente é simetrizado. Mas existe uma outra forma também que a gente pode usar para tirar o tensor de energia-momento, que é, lembrando-se
que na gravitação, a gente imagina que na gravitação, onde a fonte do campo gravitacional é a massa e vamos dizer assim, numa teoria relativística, massa, né, e spin são, opa, tudo bem, cara? Massa e spin são objetos que estão ligados, nós podemos imaginar que, olhando, né, do nosso conhecimento da relatividade, vamos colocar o seguinte, a relatividade geral na versão de Einstein, né, na versão das equações de Einstein, o que a gente tem é que a motivação sai daqui, é que o tensor de Einstein, né, que nós chamamos de Gemini, e que é o tensor de Higgs, né, menos 1/2, que daqui saem as equações de Einstein da relatividade geral. Aqui eu acho que dependendo da convenção, aqui a gente tem alguma coisa como assim, menos K2 θ nu. Então, o tensor de energia e momento da matéria, né, o tensor de energia e momento, ele é a fonte para as equações do campo gravitacional. Então, o que a gente imagina é que esse cara aqui, esse tensor aqui, é o tensor que se acopla com a métrica. Então, uma possibilidade, um outro método que se estabelece para nós tirarmos também o tensor de energia e momento já na versão simétrica, é a extração, né? Uma abstração direta do θ mini é feita via acoplamento mínimo do sistema, né, cujo θ mini do sistema, né, com fundo gravitacional. Vamos pegar, né, imaginar que a gente vai então acoplar o nosso sistema com uma métrica, e isso significa que nós vamos construir esse acoplamento impondo, né, que o meu sistema seja invariante sobre transformações gerais de coordenadas, ou chamados de fiomorfismos, invariância, né, que coordena esse acoplamento, vamos colocar assim, a invariância. É subjacente simetria vamos chamar transformações gerais de coordenadas, né? Transformações gerais de coordenadas ou de fiomorfismos. Eu vou ensinar, para quem não está acostumado a trabalhar com geometria riemanniana, geometria pseudo-riemanniana, eu vou dar mais ou menos o procedimento, vou explicar, tentar explicar, né, claro,
a razão de cada passo, mas vou deixar um pouquinho de trabalho para vocês fazerem, ou consultarem algum livro cuja referência eu posso dar. O que a gente vai querer construir? Invariância sobre um sistema. Suponhamos que a gente tenha a seguinte situação. Eu tenha, por exemplo, a ação lá embora. Então, em 4 dimensões, tenho aqui a ação de Klein-Gordon, meio, vou pegar um campo de Klein-Gordon, não precisa nem ser complexo, vou pegar um caso real mesmo, né? Ou então, tenho uma ação do campo de macro, campo vetorial, por exemplo. Bom, casos muito simples. Vamos pegar os dois casos bosônicos, simples que nós temos. Por exemplo, o caso do campo escalar, o caso do campo vetorial, livres, né? O caso do campo escalar está colocando o potencial, mas o campo de Marx poderia estar acoplado ao férmion. Por que eu não estou colocando aqui a discussão do férmion? Eu estou pegando dois campos bosônicos e não o campo fermião. Pelo fato de que, para introduzir férmions em conexão com a gravitação, eu preciso ter uma formulação um pouquinho mais apurada. Eu tenho que introduzir a ideia das filbines ou das tetradas para poder introduzir férmions em relatividade geral. Então, a discussão dos férmions em relatividade geral, ou com férmions acoplados com um fundo gravitacional, a discussão requer requer um detalhe à parte que eu pretendo não abordar aqui, tá? Posso abordar as referências no final da aula, mas eu prefiro abordar a discussão do campo bosônico e o procedimento é o mesmo, no sentido de que o método funciona também para férmions. Só que no caso dos férmions, o acoplamento não gravitacional não pode ser feito diretamente com a métrica, porque o grupo de transformações gerais de coordenadas, nas transformações gerais de coordenadas, elas não têm uma representação fermiônica, uma representação espinorial. Eu vou deixar no final dessa discussão a referência, por exemplo, do livro do Weinberg, que é um livro que o Weinberg tem sobre relatividade, gravitação e cosmologia, onde ele coloca no capítulo lá essa questão muito claramente e ele explica como se faz a introdução dos férmions via o formalismo das tetradas, né, que os gravitistas chamam de tetradas e que nós, em teoria de campo, chamamos de formalismo das filbines ou filbines. Então, eu vou depois deixar a dica, né, o caminho para se fazer isso, mas vou querer discutir o método em si, a ideia de acoplar com a gravitação, somente para os campos bosônicos. E deixo como objeto de leitura e de pesquisa pessoal o entendimento da parte fermiônica. Depois, se houver qualquer dúvida, vocês podem retirar comigo, vou dar as referências para vocês. Bom, então a ideia é a seguinte: suponhamos que eu agora falasse o seguinte: como é que eu introduzo, acoplo esse Lagrangiano, essa ação ou essa ação à gravitação? Como é que eu faço esse acoplamento com a gravitação? Então, a simetria, ou seja, essas ações que estão aqui, essas densidades de Lagrangiano que estão aqui, elas são, por exemplo, invariantes sobre transformações de Lorentz, ou transformações no espaço de Minkowski. O que eu vou dizer agora é o seguinte: suponhamos que eu não esteja mais definindo essas ações no espaço de Minkowski, eu esteja num espaço-tempo genérico, curvo, uma geometria pseudo-riemanniana, claro, tal que a cada ponto desse espaço-tempo, localmente, eu posso estabelecer um espaço de Minkowski quadridimensional que é tangente a essa variedade. As transformações, então, de coordenadas no espaço curvo, que generalizam as transformações de Lorentz do espaço de Minkowski, são as transformações gerais de coordenadas, ou seja, eu faço transformações da maneira que as coordenadas x' são mapeadas em coordenadas x' de x. Vou colocar dessa forma. Nós sabemos, então, quando eu faço essa transformação, é claro que o elemento
o diferencial da coordenada se transforma como um vetor contravariante, né, pela própria definição de diferencial, esse objeto aqui se transforma assim. Então, a diferencial das coordenadas que se transforma como um vetor contravariante, se transforma exatamente assim. E as derivadas, né, as derivadas em relação às coordenadas, derivar em relação a x'mi, é derivar em relação a xi e derivar xi em função em relação a x'mi. Então, essa aqui é a lei de transformação dos vetores contravariantes e dos covariantes. Quer dizer, no espaço de Minkowski, se nós estivéssemos num espaço não simétrico sob a ação de transformações gerais coordenadas, mas sob transformações de Lorentz, se eu estiver no espaço de Minkowski, então, essas transformações aqui, elas vão ser x'mi, não são gerais, mas vão ser transformações lineares, né? Dadas desse ponto aqui. E aí, claro, dx'mi seria justamente esse objeto aqui, que é constante, lambda de dx'mi, que é justamente derivar x'mi em relação a x aqui. Isso aqui faz justamente isso aqui, é nada mais, nada menos do que dx'mi. Se eu inverter essa equação, nós já sabemos, nós temos x'mi. Inverter essa equação aqui, nós sabemos x'mi é lambda a menos 1 Então, se eu vou derivar em relação a x'mi, eu vou derivar x'mi em relação a x'mi e vou atuar no dni. Vamos colocar isso aqui dessa forma. Então fica claro aqui, a derivada de x'mi em relação a x'mi é lambda menos 1. É lambda a menos 1 e mi. Tá aqui. Então, né, eu vou derivar em relação a x. Então, é isso aqui. Então, esse cara aqui é justamente o lambda menos 1. Então, em se tratando de transformações gerais de coordenadas, eu não tenho mais uma matriz constante, né? A matriz simplesmente faz a transformação de Lorentz, mas eu tenho esse jacobiano aqui, essa matriz jacobiana da transformação geral de coordenadas. Então, claro, essa lei de transformação, ela vai valer para os vetores em geral. Se eu tiver, por exemplo, um campo escalar, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós tivermos campos escalares, os campos escalares, eles não têm transformações intrínsecas devido aos índices, né? Então, uma transformação geral de coordenadas, ela vai pegar um campo escalar aqui de x, né? E vai me levar o campo de linha de x', que é x. Se eu pegar, por exemplo, a derivada desse campo, né? Transformação geral coordenada, isso vai se transforma em derivada. Então, isso aqui vai ficar dI linha x' vai ficar então, esse campo, né, se transforma genuinamente como um vetor qualquer, né? Por exemplo, se eu pegar o campo a mim x, né, fizer coordenadas em cima dele, ele vai a linha mi, x'
ele vai seguir a mesma lei de transformação que a diferencial da coordenada. Vou pegar a linha mi, x', aliás, até o Qual é teu nome, Michel? Luiz. Luiz. O Luiz está com uma tese que eu passei para ele, muito boa. Uma tese que eu fui membro da banca dela lá na Universidade Federal do Paraná. Um rapaz que defendeu uma tese interessante sobre energia escura, doutorado, e orientado lá do professor Kramer. E a tese tem uns capítulos de revisão muito bom, didático, e ele está estudando justamente, eu dei para ele dar uma olhada na tese, porque o rapaz aborda uma discussão dos férmions na relatividade geral. Então, justamente, ele introduz as tetradas, o Luiz está até estudando. Então, se alguém quiser dar uma olhada nesse material, é um material de tese, portanto, tem um capítulo de revisão muito bom, uma proposta de ser didático, né, de ser pedagógico, fazer um levantamento de boas referências. Então, se alguém quiser depois dar uma olhada na questão dos férmions, é só olhar essa tese. Você depois, no intervalo, pode buscar a tese na tua sala, certo? Obrigado. Bom, então, os tensores, né, os genuínos tensores sobre transformações gerais de coordenadas, eles transformam-se desse modo. Por exemplo, né, se nós dissermos o nosso elemento, né, de linha é um escalar, ele se escreve dessa forma, onde isso aqui é a matriz métrica. Então, claro, substituindo, né, se a gente impõe a condição, esse elemento aqui é um escalar, portanto, ds' é igual a ds' ao quadrado. Claro, eu vou escrever essa equação aqui, né? G mi x dx mi igual a G mi x mi dx mi. Claro, esse objeto aqui eu conheço. Isso aqui é dx mi. Dx capa, dx capa. Esse aqui transforma-se desse modo. Dx mi, dx lambda, dx lambda. E aí, é claro, eu posso escrever esse pedaço aqui como sendo g capa lambda de x, dx capa, dx lambda. E aí eu comparo esse GK lambda, que é aquela mesma coisa que está lá, eu comparo esse GK lambda, que vai estar, esse G', mi, x', isso aqui, a esse GK lambda. Então daqui sai claramente, né, a lei de transformação. A métrica G', mi, x' igual a dx capa, sai a lei de transformação da métrica, como sai, né? Como a gente sabe, a métrica é um tensor, se transforma como um tensor covariante em dois índices, se transforma duas vezes, né? Como esse objeto aqui. Então, é a lei de transformação da métrica. Então, nós estamos, né, introduzindo os objetos e as suas transformações sob, né, diffeomorfismos. Agora, se nós tivermos a derivada de um vetor, por exemplo, se nós precisarmos tirar esse objeto aqui, derivada de um vetor, se nós fizermos a transformação dele, então nós vamos ver. D', não sei quem é. X capa, derivada x' mi, dk. Isso aqui é a
transformação do operador derivado. Transformação do meu campo é x lambda, x' mi, a lambda. Então, claramente, ao ver a transformação desse objeto, essa derivada aqui, então, ela vai estar atuando nesse conjunto. Então, nós vamos ter dois termos típicos. Um é essa derivada atuando aqui primeiro. Então, nós vamos ter dx kappa, dx' mi, dx lambda, dx' mi, d kappa a lambda, que é o natural. É o termo que dá o caráter tensorial dessa grandeza. Ah, beleza. Essa grandeza aqui se transforma como um tensor de rank 2, covariante. É a grandeza, é o modo típico de se transformar de uma grandeza covariante. Né? É o caso da derivada. A grandeza típica covariante é o gradiente. Então, a transformação dele é dx kappa, dx' mi, dk. Se tiver dois índices, vão aparecer dois jacobianos, que é o que está acontecendo aqui. Porém, esse termo aqui aparece devido ao fato dessa transformação ser dependente em x. Então, vamos gerar um termo que vai ser dx kappa, dx' mi. E essa grandeza aqui, claro, é uma grandeza, a derivada de x em relação a x' é uma função distante, que é d kappa. Pensar que essa grandeza aqui eu posso, estou derivando, essa x' é a função de x. Então, eu posso estar derivando em relação a x kappa, eu vou estar derivando em relação ao x sigma, e vou estar transformar isso aqui numa derivada linha, né, para poder derivar esse cara duas vezes em linha. Eu poderia pensar o seguinte, x kappa, vamos usar a régua da cadeia, derivar em relação a x kappa, vamos ver se vale a pena colocar assim, vai ser derivar em relação a x sigma e derivar em relação a x sigma. Vou escrever esse termo aqui, né? X kappa, vamos escrever assim, derivar em relação de x' sigma de x kappa e aqui d' sigma. Isso aqui atuando, né, nesse termo que sobrou, dx lambda, dx mi. Vamos colocar assim, quer dizer, esse termo aqui, isso aqui é o nosso dx kappa. Estou só escrevendo. Isso aqui, essa função aqui, né, que eu tenho x' em função de x. Então, como é que eu estou derivando em relação a x', eu quis colocar aqui uma derivada em relação a x'. É só isso que eu fiz. Então, esse termo aqui vai produzir um termo aqui que vai ser a derivada segunda de x lambda em relação, né, a x. Então, vamos pensar que a gente teria o seguinte, teria uma derivada segunda no final de tudo, esse termo aqui, vou colocar isso aqui, daria tudo para nós aqui, que esse cara aqui para dar uma derivada de x', daria o seguinte, a derivada segunda de x lambda em relação a x', certo? Só fiz essa bobagemzinha aqui, porque isso aqui, né, é dx kappa, dx mi. Aí eu expressei esse d kappa aqui como sendo, querendo derivar em relação a x' também. Então aqui dx sigma, dx kappa, aqui é a mesma coisa que dx kappa. Isso aqui nada mais é do que o d kappa. Mas aí, fazendo isso, esse termo come esse termo aqui dá um delta de mi sim, então aqui para mim, e aí a gente coloca esse termo aqui só para mim. Então o que a gente observa de interessante aqui? A gente observa como um tensor, né, de mi a mi é um tensor sem simetria definida.
eu posso agora pegar a parte simétrica e a parte antissimétrica dessa combinação. Se eu pegar Dmi menos Dmi, então vou pegar essa equação, essa transformação aqui, e vou fazer ela para Dmi e Dmi, fazer ela com Mi e depois trocar Mi com Mi. Esse termo aqui, ele é simétrico na troca de Mi. Então, quando eu escrever essa transformação para Dmi e depois escrever a mesma transformação para Dmi, eu vou trocar Mi com Mi aqui e vou trocar Mi com Mi aqui. Esse termo vai cancelar quando eu subtrair. Esse termo aqui, ao subtrair, eu posso depois renomear os índices, por causa dos índices mudos, e eu mostro que eu consigo. Vão ficar dois termos, esse menos o outro. Mas eu consigo mostrar que esses dois termos, por uma troca de índices, né, que são índices mudos, eles recaem nessa condição aqui, recaem numa relação com um único produto de jacobianos, dx dx mi, dx lambda, dx mi, dk a lambda, menos d lambda. Então, vamos dizer assim, o rotacional né, do campo, né, ele acaba tendo um caráter tensorial. Isso aqui é um verdadeiro tensor. Né? Parte aximétrica. No fundo, isso aí é o field strength. Se esse campo for um campo de tipo Maxwell, isso aí é o F'. Agora, se eu pegar a parte simétrica, eu, além desse pedaço aqui, eu vou ter esse termo aqui duas vezes. Ao somar isso com isso, esse termo vai aparecer como fator 2 e nós vamos ter D2. Opa, que eu esqueci de colocar alguma coisa assim, né? Aqui tinha que ter colocado o capa, tudo aqui, DK, tudo em mim, né? Só esqueci de eu esqueci de colocar aqui a derivada está atuando aqui, eu esqueci de colocar aqui o lambda. Foi isso. Né? Exatamente. Isso tudo aqui a gente esqueceu de colocar aqui nessa equação aqui, perdoe, né? O lambda. Vamos colocar assim, isso aqui. Certo? Fiz a derivada, o lambda fica livre e a derivada vai atuar naquele termo de jacobiano. Foi isso que eu fiz, essa derivada atuou aqui, então foi esse termo vezes essa derivada, vezes esse tensor aqui. Então, apareceu duas vezes x, derivada de x lambda, em relação a x' mi, então, o termo que então mostra, né, a não covariância dessa combinação. Quer dizer, essa combinação aqui se transforma de modo diferente do que seria esperado de um tensor. Bom, então, o que nós observamos é que se detrai disso é que é preciso se definir uma. A ideia é, se nós então queremos sair dessa derivada, nós queremos sair dessa derivada e vamos passar por a outra derivada, vamos chamar de. Então, vamos fazer isso aqui, introduzir essa derivada de tal maneira que esse operador de derivada, independentemente de eu estar pegando a combinação simétrica ou não, ele tem uma transformação tipicamente tensorial. Eu vou querer criar uma derivada que faça com que essa derivada do vetor se comporte como um tensor.
Eu não estou pretendendo ensinar isso a vocês, não. Estou pretendendo mostrar os passos essenciais e vou dar referência de livros para vocês lerem. Se vocês, claro, quiserem ler sobre esse procedimento aqui, tem vários livros interessantes. Um livro bastante bom é o livro do Weinberg, né? O livro do Weinberg sobre essa questão de como introduzir os campos, né, em conexão com as transformações gerais coordenadas. É o livro do Weinberg, Gravitation, né? Tem outros livros também, tem um livro muito bom, eu gosto muito do livro Gasperini de Sabata. Eu não lembro do título do livro, mas é alguma coisa com Gravitation também. Também é um livro que tem na nossa biblioteca também, é um livro sobre relatividade geral, também fala um pouco de cosmologia, mas basicamente dedicado à relatividade. E tem um livro bom também, que é do Milutin, bastante moderno, Milutin Blegoyevich. Esse livro aqui do... Opa, tudo bem, cara? Esse livro aqui do Blegoyevich, ele fala sobre gravitation, acho que é gravitation and gauge theories. Esse livro, eu conheço até ele pela versão que ele tinha na rede. Ele hoje está impresso já. Já é um livro que já saiu aí, capa dura, bonitinho, mas eu acho que vocês podem buscar esse livro na rede, ele existia, depois que vocês deram o nome do autor, entraram aqui os pais dele, assim que ele fez o material do livro, acho que foi em 2001, 2012, ele colocou na rede como eu acho que como RTC, um RTH, e depois virou livro. Então vocês podem ter acesso, é um material muito bom. O que eu estou querendo colocar para vocês aqui é material onde vocês possam buscar uma instrução, assim, entender melhor essa formulação riemanniana, né, dos campos que nós estamos acostumados a trabalhar no espaço de Minkowski. Tem também um livro muito bom do Landau e Lifshitz, aquele Landau, Teoria do Campo, né, The Theory of the Field. Aquele livro também está muito bom. Aí ele faz um capítulo muito bom sobre relatividade geral, ele interpreta sobre geometria riemanniana, de seu riemanniano, ele interpreta o tensor de curvatura, interpreta a conexão. Então, para vocês aprenderem a formulação, eu estou aqui dando em linhas gerais as motivações. Então, nós nos vemos na necessidade de introduzir uma derivada chamada derivada covariante, para na verdade, que é uma derivada, sim, é um operador de derivada, não é a derivada ordinária, mas é um operador que vai medir a variação do campo com as coordenadas, mas ao mesmo tempo se transforma como tensor. Tá? Então, esse operador de derivada, deixa eu apagar aqui, ele é feito de tal maneira, vou colocar dessa forma. Esse operador de derivada, atuando em cima de um vetor covariante, ele é definido, né, dessa forma, tem uma razão para se definir, coloca-se aqui aquele chamado conexão afim, numa lambda, então, esse objeto aqui, introduzindo-se esse objeto aqui, essa transformação aqui se efetua daquela forma se esse objeto tiver uma rede de transformação bem definida. Então, se eu digo, eu vou definir essa derivada covariante introduzindo esse termo aqui que nós chamamos, esse símbolo aqui de conexão afim. Então, essa derivada, ela satisfaz a essa lei de transformação, ela fecha essa lei de transformação se o gama se transformar oportunamente. Então, para que aquilo ali, para que essa relação aqui aconteça, né, quer dizer, para que I
aí linha, seja dx capa, dx linha bi, dx lambda, dx linha mi, d capa. A lambda, então daqui decorre que, para que isso aqui aconteça, colocando todas as transformações aí que eu conheço para o derrão de mi e para o A, nós tiramos a lei de transformação desse objeto aqui. Então, gama linha, lambda, mi, vai se transformar de x lambda, vamos colocar assim, dx alfa. Dx beta, dx linha mi. Então, esse índice aqui se transforma da forma contravariante. Esse índice aqui se transforma da forma covariante. Vou colocar aqui um dx gama, dx linha mi, aí gama alfa, beta gama. Mas aí aparece aqui um termo meio desejado, que é derivada para relação a x, sei lá, delta, alguma coisa assim, derivada em relação a x alfa, aí vai aparecer um D2 algo assim, não, vai aparecer esse termo aqui, d, x' lambda, dx alfa, e aqui vai aparecer a derivada segunda desse x alfa em relação a x' x'. Opa, tudo bem? Tá? Tudo bem. Então, com esse termo aqui, que é o termo completamente homogêneo, que não depende do objeto, não depende dessa grandeza que é a conexão, com esse termo aqui, nessa lei de transformação, essa derivada assim definida, ela fecha essa lei de transformação, que dá a essa derivada um caráter tensorial. Então, essa derivada, atuando nesse objeto, dessa forma, essa derivada mede uma variação do campo, sim, generaliza a noção de derivada usual que nós temos nos espaços planos e, através da introdução dessa chamada conexão aqui, nós conseguimos impor essa transformação desde que essa conexão aqui se transforme desse modo aqui, com esse termo aqui inhomogêneo. Esse termo aqui mostra que essa conexão não é um verdadeiro tensor. Ela seria um verdadeiro tensor se ela se transformasse assim. Mas aparece um termo aqui completamente independente do tensor, que é típico só da relação entre as coordenadas originais e as transformadas. Então, é uma função que aparece aqui que é completamente alheia à natureza, ao tensor. Então, essa chamada derivada covariante sobre a derivada covariante de diffeomorfismos, ou a derivada covariante para as transformações gerais de coordenadas. Tá? Vocês podem aprofundar, ver o significado mais geométrico nessas referências que eu estou dando para vocês aqui, ou então no livro do Landau Lifshitz de teoria de campo. Tá? Tem vários outros lugares. O Gasperini de Sábado é muito bom, ele ilustra bem fisicamente o que está acontecendo. Bom, essa lei de transformação, a métrica, ela satisfaz a essa condição aqui. A derivada covariante
da métrica é zero. Ou seja, se eu pegar a derivada usual, e aí, claro, sendo uma derivada covariante, eu vou ter que usar aquela prescrição da conexão afim para cada índice. Então, eu vou ter que menos gama, vou colocar aqui rho, mi, kappa, g, rho, lambda, menos gama, rho, mi, lambda, g, kappa, rho. Nossa, certo? Eu vou deslocar. A primeira, quando eu estou derivando com respeito a esse índice se desloca para a conexão e aqui esses dois índices se contraem. Então o índice lambda fica parado. Agora eu faço a mesma coisa, mantendo o índice kappa parado e deslocando o índice lambda para a conexão através dessa contração. Então você fala a derivada covariante à vontade. Então essa derivada covariante aqui, sendo zero, né, essa é o que nós chamamos de essa conexão ganha um nome a partir dessa propriedade. A métrica é chamada covariantemente constante. Ela é constante no sentido covariante. E a partir dessa relação, em geral, né, não vai ser sempre feito isso, você já deve ter ouvido falar numa grandeza geométrica chamada torção do espaço-tempo. Havendo torção no espaço-tempo, essa conexão afim, ela não é necessariamente simétrica. Em geral, nós vamos trabalhar aqui para fazer esse procedimento do acoplamento, né, para tirar o tensor de energia no momento, nós vamos trabalhar com conexões afim simétricas. Então, isso aqui, essa propriedade aqui, a conexão afim ser simétrica, é compatível nos chamados espaços-tempo sem torção. A torção, ela nada mais é do que a parte antissimétrica da conexão afim. O que a gente tem é que, se eu pegar a conexão afim e tirar a parte antissimétrica dela, normalmente a gente divide por 2, né? Parte antissimétrica. Isso aqui é o que nós chamamos de torção. Torção, ela vai medir, ela mede a antissimetria. E nós vimos que a parte... e aí a gente pode observar daqui, ó. Se nós escrevemos essa relação para gama linha lambda mi e para gama linha lambda mi, observem que esse termo aqui ele é simétrico em mi. Então, se eu tirar a parte antissimétrica dessa conexão aqui, esse termo morre. Esse termo ele só comparece na parte simétrica em mi. Então, a torção, que é a antissimetrização nesses dois índices aqui, ela se transforma como um genuíno tensor. Então, a lei de transformação da torção sob transformações de horários coordenadas, ou sobre geomorfismos, é uma lei típica de uma grandeza tensorial. Aquele termo morre, a parte antissimétrica. Então, só a parte simétrica dessa chamada conexão afim é que tem realmente um caráter de conexão. Então, a gente pode, né, e normalmente se faz isso, a gente trabalha em espaços-tempo com torção nula, e aí a gente pode trabalhar com essa condição de que essa métrica aqui, que essa conexão é simétrica, e ao mesmo tempo essa conexão é simétrica e satisfaz essa condição. Isso aqui é o que se chama de uma conexão métrica. O fato da conexão ser tal que a derivada covariante da métrica é zero, dá a essa conexão a característica, a terminologia de conexão métrica. É aquela conexão que forma uma derivada covariante segundo a qual a métrica é constante.
Então, a partir dessa equação aqui e dessa condição aqui, a gente escreve essa equação 3 vezes, trocando os índices. É fácil mostrar, é fácil, não é óbvio, mas é só um trabalhinho algébrico simples, mostrar, vocês podem tirar isso dos livros, que essa conexão ganha uma forma bem definida. Ela pode ser fixada em função da métrica. Gama lambda, ρ, vamos colocar assim, ρ, G, tá, G, mais Mi, G, claro, por construção, ela é simétrica e satisfaz a essa condição. Então, essas duas condições juntas me dão essa forma fixada para a chamada conexão afim métrica e contorção nula. Então, essa aqui é a chamada conexão afim métrica contorção nula. Essa conexão na literatura da geometria riemanniana, da geometria pseudo-riemanniana, é chamada de símbolo de Christoff. É o que nós chamamos de símbolo de Christoff ou conexão de Christoff. Então, o símbolo de Christoff, ou a conexão de Christoff, é uma conexão métrica, contorção nula, então simétrica. E fecha essa equação. Isso aqui. Em vista, né, dessa condição aí, aí é simples a gente mostrar, só para vocês mostrarem que se a derivada covariante não está atuando num vetor sob a sua forma contravariante, ou seja, eu sei passar da forma covariante para a forma contravariante, passando usando a métrica, isso aqui é G, Mi, kappa, a kappa. E aí, sabendo que essa derivada covariante é constante, essa métrica é covariantemente constante, e essa derivada que eu sei construir, então nós podemos, né, escrever, a gente mostra que isso aqui, já pode escrever, é a mesma coisa. É a mesma expressão, só que o sinal que vai aparecer aqui vai ser mais gama Mi, lambda, a lambda. Então, só para chamar a atenção de vocês, para esse sinal mágico que vai aparecer aqui, quando nós tivermos o tensor em sua forma contravariante. Para chegar a essa conclusão, simplesmente a gente usa essa relação aqui, e usa o fato de que a métrica, ou a inversa da métrica, também, claro, se a métrica é covariantemente conservada, a sua inversa também é covariantemente conservada. Tá? Bom, se eu tiver então um tensor misto, né, se eu tiver uma derivada covariante, sei lá, um tensor B que tenha um índice contravariante e um índice covariante, então essa derivada vai ter dois pedaços de conexão. Esse índice aqui é o índice contravariante, a gente segue essa prescrição, e esse índice aqui, o ρ é o índice covariante, ele segue a antiga prescrição, tá? Não tem dificuldade como a gente chega a isso aqui, não. Só pode ser útil em duas situações, só para não se esquecer que tem uma diferença de sinal.
Bom, então com isso aí, nós podemos já praticamente, estamos prontos para já começar a fazer os acoplamentos das ações que nós tínhamos escrito no início com um fundo métrico, com um fundo gravitacional. Essa terminologia fundo, eu estou colocando porque eu estou dizendo que essa geometria especificada por Gemini, ela se comporta como uma geometria de fundo. Significa que ela... Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Ela se comporta como uma geometria de fundo, no sentido de que ela não tem uma dinâmica. Ela não é uma geometria cuja forma eu vou determinar como se faz na relatividade geral. Usando as equações de Einstein, elas dão um conjunto de equações para determinação da geometria em função da distribuição de matéria e energia. Não é esse o caso. A gente está dizendo que a gente está... É como se a gente tivesse a seguinte situação. Eu quero estudar o movimento de uma carga elétrica no campo externo. Por exemplo, entre as placas de um capacitor ou no interior de um solenoide, onde haja um campo fixado no laboratório. Eu vou supor que a minha carga de prova, ela não gera um campo suficientemente forte para alterar o campo de fundo. Então eu vou estudar o movimento de uma carga num campo magnético externo. E essa carga não altera o campo magnético externo. Então eu vou simplesmente colocar essa carga como uma carga de prova, mas o campo magnético externo vai se manter imutável frente à presença dessa carga. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma geometria de fundo, vou colocar matéria ou energia, não importa, descrita por algum tipo de campo relativístico, e essa matéria, essa energia, vai chegar nesse meio e não vai modificar essa geometria. Ela não vai ter energia suficiente para modificar o espaço-tempo. Como uma carguinha de prova, que ela não tem campo elétrico e magnético, não tem energia eletromagnética suficiente para modificar o campo de fundo. Então, o campo continua o mesmo e a carga simplesmente ela entra ali como penetra, como um agente externo. Então, essa é a notação de fundo. A gente fala, o campo de fundo é um campo que ele permanece inalterado quando eu coloco um sistema de prova nesse campo. E aí, esse sistema de prova é fraco o suficiente para não alterar o campo. Então, esse campo é um campo de fundo, ele é fixado por mim, ou é fixado no laboratório, ou é um campo fixado de alguma maneira, e ele não faz parte da dinâmica. A dinâmica dele não vai ser determinada, ele é fixo. E aí eu vou estudar a dinâmica de um sistema nesse fundo fixo, que é o que vai acontecer agora. Vamos pegar um campo e vamos acoplar, com essa métrica de fundo sem modificá-la. Só para a última coisinha que precisa chamar a atenção, então nós já sabemos o seguinte, nós já sabemos que ao pegar um campo, por exemplo, um campo escalar, eu sei que ele não tem transformação de Jacobiano sobre transformações gerais de coordenadas. A transformação dele vem apenas na mudança de argumento. Ao pegar um campo vetorial, por exemplo, nós já vimos, ou covariante ou contravariante, nós já vimos como ele se transforma. Como também acontece, como acontece com o gradiente do campo escalar ou do campo amigo. Claro, se eu pegar a derivada segunda, duas derivadas atuando no meu campo escalar, eu aí tenho que ter cuidado, porque essa derivada aqui, uma derivada do campo escalar, nós sabemos que ela se transforma perfeitamente de forma covariante. Ela tem o jacobiano e pronto, que vem da mudança de coordenadas da derivada. Mas se eu tiver uma derivada segunda atuando aqui, esse cara aqui já é um vetor. Então a derivada de um vetor não é um vetor, eu preciso covariantizar essa derivada. Então nós já sabemos que se nós tivermos a derivada de um campo de natureza vetorial, o que nós temos que fazer para acoplar esse campo com o fundo de tal maneira a ter invariância sobre transformações gerais de coordenadas. A regra diz que essa derivada muda para essa derivada. Então, se eu tiver a derivada segunda de um escalar, eu sei que a derivada primeira é um vetor, mas a derivada segunda não. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Quer dizer, é imediato, eu também posso, que é idêntico, isso aqui é idêntico a fazer isso.
Só que essa derivada aqui atuando no escalar, como esse cara aqui não tem índice vetorial, a parte de conexão aqui é colocada zero. Quer dizer, colocar isso aqui é uma mera notação, porque o termo em gama é zero. Se eu colocar um escalar aqui, eu não tenho nenhuma contração para fazer em gama. Então, é claro, a derivada covariante de um escalar coincide com a derivada usual. Por quê? Porque esse objeto aqui já é covariante por transformação geral de coordenadas. Então, às vezes aparece assim, mas esse segundo aqui é irrelevante. Esse primeiro aqui, né, porque atua diretamente no campo, já dá a ele o caráter vetorial. Então, essa derivada ficaria assim, e aí é claro, eu poderia escrever esse termo aqui assim. dmi menos gama lambda mi de lambda. Desculpa, estou com esse índice aqui que é a derivada covariante da unidade. Menos isso aqui tudo faz o papel do anil. Como se fosse não, é um campo vetorial ali. Então fica esse índice entra aqui, e esses dois índices aqui, o índice do vetor se junta. Exatamente aquela prescrição que eu tinha do campo para esse. Então essa derivada segunda, ela é realmente uma derivada segunda desse termo. Mas o termo de conexão fica só com uma derivada. Certo? Só estou chamando a atenção nisso, porque isso aí é o que acontece, claro, com a Lagrangiano de Blanc-Horton. São duas derivadas. Duas derivadas não fazem, duas derivadas de um escalar não tem um caráter tensorial como uma derivada tem. Bom, o outro detalhe que a gente tem que ter, então, isso aqui são objetos que aparecem na construção das ações, dos lagrangianos. Agora, quando eu construo uma ação, ela tem a integração em todo o espaço-tempo da densidade de Lagrangiano. Essa densidade de Lagrangiano, eu já sei como construir um escalar, né, uma grandeza que seja invariante, que seja escalar, sob diffeomorfismos, sob transformações gerais de coordenada. Nós já sabemos fazer isso. Então, a prescrição é substitua cada campo com suas derivadas por derivadas covariantes. Então, as contrações, claro, são todas feitas com a métrica. Vou apagar um instantinho só. Por exemplo, se eu vou tirar duas derivadas, né? Quando eu vou sempre fazer as contrações são feitas com a métrica. Por exemplo, se eu pegar algo desse tipo, dmi φ. Isso aqui significa que eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui é um Gemini dmi φ. Então, lembrar sempre que quando tem contrações de índices, existe uma métrica ou o inverso de uma métrica envolvido aí. Quer dizer, isso aqui pode ser escrito assim, como também é idêntico a isso aqui. Então, as regras são essas, né? Substituir as derivadas ordinárias por derivadas covariantes e realizar todas as contrações por meio da métrica. Com isso, eu consigo construir um escalar para ser, que vai ser a minha densidade de Lagrangiano. A única questão que aparece agora aqui é que esse objeto aqui, ele não tem um caráter, ele é um escalar de Lorentz. Se eu pegar transformações de Lorentz, claro, o elemento de volume, isso aqui. Quer dizer, nós sabemos que o elemento de volume, né, em qualquer espaço, né, riemanniano, riemanniano, ele se transforma. Quando ocorre uma transformação geral de coordenadas, ele se transforma, né, de forma, através do determinante do jacobiano. Né, determinante do jacobiano. Ou se quiser, escrevo na forma inversa.
gente lembrar do seguinte fato, isso aí é simples, né? É lembrar que o elemento de volume, na verdade, ele não é simplesmente o produto, né, das coordenadas, ele é o produto antissimetrizado. O elemento de volume, na verdade, é epsilon i. Na verdade, é epsilon mi, tá? Lambda dxi, dxi, dx kappa, dx lambda. Tem sobre 4 fatorial. O elemento de volume no espaço tridimensional, no espaço euclidiano tridimensional, na verdade, ele é dx, dy, dz. A gente tem que pensar que ele é, na verdade, o produto, né? Ele é 1/6 de epsilon, i, j, k, ele é o produto antissimetrizado, né? Dx, dj, dxj, dx. Vamos pensar desse modo. Ele é um produto, na verdade, tem um produto vetorial aqui e aqui um produto misto. Então, o elemento de volume, ele carrega um epsilon. Quando eu fizer uma transformação de coordenadas, eu vou gerar justamente, através do epsilon e do jacobiano, eu vou gerar justamente um determinante do jacobiano. Sendo elemento de volume positivo, na verdade, o que vai aparecer aqui vai ser o módulo do determinante do jacobiano. A gente faz a mudança correta. Só relembrando vocês que sabem o cálculo vetorial. Só relembrando isso aqui pelo seguinte. Quando a gente tem lá o D4x, o D4x se transforma desse modo. Então, claro que ele não é invariante, mas se nós lembrarmos desse resultado aqui, a métrica se transforma assim, tensor métrico. Então, é exatamente essa matriz que está colocando o jacobiano na forma inversa. Então, se eu tirar o determinante dessa equação, isso aqui é uma equação matricial, claro. Essa matriz vezes essa matriz vezes essa matriz. Né? Então, é um produto de 3 matrizes. Eu tenho que G', se quiser escrever em termos matriciais, G' é dx, dx', que é uma matriz. Matriz G e dx. Vamos dizer que esse índice aqui seja linha-coluna. Então, isso aqui é linha-coluna. Então, essas colunas aqui estão variando com essas linhas, essas colunas com essas linhas, e isso aqui é coluna. Então, fica direitinho o produto matricial. Esse, vezes esse, vezes esse. E aí, claro, se eu tirar o determinante desse lado, eu tiro o determinante de G', né? Quer dizer, o determinante de G' vai ser o determinante do jacobiano duas vezes. Essa matriz aqui vai aparecer o determinante dela, ao quadrado, vezes o determinante da matriz G. Dois índicezinhos aqui. Então, a gente vai tirar a raiz desse cara aqui. Vai ser raiz quadrada, que é o módulo desse determinante. E aqui a raiz. Então, quem é invariante, então, quando eu pegar essa combinação aqui, raiz de G, D4x', então o que vai acontecer? Opa, D4x, vamos pegar raiz de G', D4x', esse raiz de G' vai trazer esse jacobiano aqui, dx, dx'. Mas o D4x' vai trazer justamente o jacobiano inverso. Então, esse cara aqui, quando eu colocar esse produto, multiplicar o elemento de volume pela raiz do determinante da métrica, vai fazer com que esse cara aqui pegue justamente esse que vem daqui. Quer dizer, esse raiz de G' vai ser raiz. Eu estou agora omitindo o determinante. Eu estou dizendo que G, vou chamar G sem índice, o determinante, estou dizendo isso aqui, G é o determinante de G'. Então aqui fica raiz de G' igual a esse módulo desse jacobiano, esse determinante, raiz de G. Então, eu estou usando essa anotação. Então, raiz, isso aqui vai ficar, então, raiz de G
aí o determinante, esse carinha aqui, vou esquecer um determinante, bota dx, dx', tá? Pressupondo que é o módulo do determinante, e aí a transformação desse objeto, que é o determinante da matriz inversa, então fica uma determinante de uma matriz pelo determinante da inversa, e aqui d4x, então isso aqui se cancela. Então, é esse objeto aqui que é um invariante sobre transformações gerais coordenadas. O único detalhe que tem aqui é que se nós estamos num espaço curvo, né, cujo espaço tangente a ele é o espaço de Minkowski, se nós estamos fazendo a generalização curva do espaço de Minkowski, como a métrica do espaço de Minkowski é mais, menos, 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 ela tem determinante menos 1, essas métricas aqui vão ser sempre negativas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, quando eu pego esse aqui, esse determinante aqui é negativo, eu posso multiplicar essa relação por menos 1 desse lado e menos 1 desse lado. Então, isso aqui é para poder tirar a raiz quadrada. Aí sim, isso aqui é uma coisa positiva. Então, a raiz disso é igual a raiz disso. Então, o que a gente faz normalmente é colocar a raiz de menos g só para levar em conta que eu sei que esse determinante vai ser negativo. Então, essa grandeza aqui faz sentido tirar a raiz quadrada dela e ela tem essa lei de transformação. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é, a gente já sabe construir uma densidade de Lagrangiano que é um escalar, e aqui no lugar do d4x, nós vamos escrever raiz quadrada menos d4x. Então, com isso, a gente tem uma prescrição para formar as ações que vão ser invariantes sobre transformações reais coordenadas. Lagrangiano, todas as derivadas são substituídas por derivadas covariantes e as contrações são feitas pela matriz métrica. Elemento de volume é substituído pelo elemento de volume. Esse aqui sim, invariante sobre transformações gerais coordenadas. Então a gente garante que essa ação, isso aqui é invariante, isso aqui é invariante, então essa ação aqui é invariante sobre transformações gerais coordenadas. Então essas são as prescrições. Isso é só, vamos dizer assim, o conjunto de procedimentos para nós acoplarmos um sistema de campo bosônicos, não estamos incluindo os termos, pelas razões que eu falei no início. A transformação nossa que está sendo levada em conta são as transformações gerais de coordenadas. E as transformações gerais de coordenadas, elas desconhecem os férmions. Para eu introduzir férmions em conexão com o espaço curvo, eu preciso não fazer transformações gerais de coordenadas. Os férmions são vistos não pelas transformações gerais de coordenadas, mas eles são vistos pelas transformações locais de rotação no espaço plano tangente à minha variedade curva em cada plano. Então, aí essa descrição, como eu falei com você, refiro vocês, por exemplo, ao livro do Weinberg, ou aquele livro do Gregorievich, ou outro material que vocês tenham onde se fale sobre o que são as tetradas ou as Filbine. Qualquer review bom de supergravidade fala sobre as Filbine, sobre as tetradas. Tem muito material bom. No outro curso que eu estou dando, no curso de Young Mills, eu até dei umas lecture notes, umas aulinhas muito boas, despretensiosas, muito assim, muito diraquianas, sabe? Aquelas aulinhas assim, bem, o que você precisa saber para fazer bem uma coisa. São as aulas do Bernard DeWitt sobre Bernard DeWitt, são as aulas do Proceedings, né? 1984, da Escola de Supersimetria e Supergravidade do ICTP. Tem na nossa biblioteca, esses proceedings são editados, né, na biblioteca aí, quer dizer, quando você vai achar pelo DeWitt, porque DeWitt tem um capítulo publicado dentro desses proceedings. Os autores da obra, na verdade, são os editores, são Pierre Fayet, Stefania Verhoeven, Fayet, Verhoeven e o Marco Grisado.
Então, esses proceedings aqui de 84 de Trieste tem umas aulas muito boas do Bernard Hewitt sobre Introduction to Supergravity. Quer dizer, ninguém precisa ler a parte de supergravidade, basta ler as duas primeiras sessões, onde ele descreve muito bem esse procedimento de acoplar campos com uma métrica não trivial, com um fundo, né? Que é um espaço riemanniano, ou pseudo-riemanniano. Então tá, as prescrições são essas, como eu estou falando com vocês. Não pretendo aqui dar uma explicação exaustiva, porque não é muito aspecto, não é muito o objetivo do curso aqui. Eu quero mostrar que existe esse procedimento. Esse procedimento, como eu estou mostrando para vocês aqui, ele é limitado. A ideia do método funciona para os verbos. Não é assim que se faz com os verbos. Os verbos, eu não trabalho com a métrica. Não vou falar já daqui a pouquinho o que é uma tetrada, vocês vão entender, é muito simples, mas nós trabalhamos com as tetradas. Aí introduzem-se os términos, o procedimento é o mesmo. No fundo, nós vamos acoplar os términos com a métrica. Só que os términos, eles não sentem diretamente a métrica, mas eles sentem as tetradas. Então, indiretamente, eles estão se acoplando com a métrica. E aí nós temos como introduzir os términos e tirar também os tensores de energia de sistemas fermiônicos. Mas para efeito do nosso curso aqui, para ilustrar o método, vamos fazer só para os campos bosônicos, tá? E aí deixo, como quem quiser aprofundar um pouquinho o tópico, pegar esses livros aí, o Einberg e esses outros que eu citei, para olhar o procedimento para o setor fermiônico. Só para finalizar esse primeiro tempo de aula, mostrar para vocês, se quiser, a ideia de uma Firby. O que é uma Firby? O que é uma tetrada? É uma coisa muito simples. Então, a ideia nossa, nós temos uma métrica. E essa métrica é uma métrica escrita em termos de coordenadas curvilíneas geradas. Quando nós temos uma variedade, uma variedade qualquer, uma variedade que a gente chama de variedade ou espaço topológico, vamos chamar uma variedade manifold, o que a gente faz? O que é a estrutura da variedade? É um espaço topológico, um espaço de pontos, onde eu introduzo a noção de uma topologia. O mais importante é que nós introduzimos a noção de coordenadas. O que a gente faz? A gente pega um ponto qualquer da variedade, pega uma região em torno desse ponto, e aí, claro, para definir região em torno de um ponto, eu tenho que introduzir uma ideia de topologia. Então, existe uma topologia que me faz saber o que são vizinhanças de um ponto. Então, suponhamos que eu tenho o conceito de vizinhança de um ponto. As vizinhanças de um ponto, elas são colocadas em correlação, em mapeamento com um espaço plano, que no fundo é um espaço plano tangente à variedade naquele ponto. Então, nós conseguimos introduzir coordenadas, mapeando os pontos em pontos de um espaço plano. Então, nós conseguimos, se a gente consegue descrever os pontos dessa variedade com coordenadas generalizadas, coordenadas curvilíneas, eu consigo passar essas curvilíneas para coordenadas planas de um espaço tangente à variedade naquele ponto. Então, o que a gente faz quando passa de coordenadas esféricas para coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas, coordenadas parabólicas para coordenadas cartesianas e assim vai. Nós podemos passar sempre de coordenadas curvilíneas para coordenadas planas, coordenadas cartesianas, no ponto da variedade. Então, quando a gente passa, por exemplo, de R θ φ para x, y, z. X é R seno θ, cosseno φ, R cosseno θ seno cosseno φ R, cosseno θ seno φ R, seno R, cosseno de θ. Então, ao contrário, R cosseno de θ, cosseno de R, cosseno de φ R, seno R, cosseno de θ. Os projetos de coordenadas curvilíneas e coordenadas cartesianas, ou as coordenadas cilíndricas e assim vai. Bom, então a gente passa de coordenadas curvilíneas para coordenadas planas. Claro, a métrica, aí aqui nesse espaço, em termos dessas coordenadas, nós temos uma métrica definida. Coordenadas esféricas, por exemplo, a métrica ela é ds2 igual a dr2 mais r2 dθ2 mais r2 seno ao quadrado de θ dφ2. Então, nesse sistema de coordenadas curvilíneas, essa métrica ela não é constante, ela pode ter elementos na diagonal e fora da diagonal. Coordenadas esféricas, por exemplo, é tudo na diagonal, dr2 dθ2 dφ ao quadrado. E aqui nós temos a mesma métrica,
descrito em coordenadas curvilíneas. Portanto, por exemplo, se o espaço tangente à variedade é um espaço do Minkowski, a minha métrica do espaço tangente é a métrica eta AB. Ou seja, o meu elemento de linha, ele pode ser visto nas coordenadas curvilíneas. Eu posso escrever o meu elemento de linha como sendo dr2, mas r2 é θ2, mas r2 você não vai ter δ2, ou eu posso escrever como dx2, mas dy2, mas dz2. E aí, é claro, eu posso escrever esse lado aqui, sei passar de x para xi, de xi para x. Então, eu sei quem é dx, dy, dz em função de dr, dθ, dφ. Isso aqui é dxa, dxb. Isso aqui é dxb, dxb. dxb, dxb. Então, é claro, isso aqui é a minha métrica de limite. Então, eu sei escrever a minha métrica curva das coordenadas curvilíneas em termos, né, desses objetos aqui, dxa, dxb, 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 θ. Então, eu passo da métrica plana, constante, localmente, para a métrica naquele ponto que é curvilíneo. E aí, essa métrica, então, essa métrica plana, constante, ela é convertida na métrica curvilínea através desses objetos aqui, que faz a transformação entre as coordenadas cartesianas locais e as coordenadas curvilíneas. Então, esse objeto aqui, nós chamamos de mi a de x. Então, é isso que nós chamamos de tetradas ou Vielbeins. Né? Nesse caso, Vierbeins, né? Vier, do alemão 4, né? Bein perna. 4 perninhas, né? Porque tem 4 valores para esse índice aqui, ou tetradas, tetra 4. Mas aí eu posso generalizar, isso vale para espaços de qualquer dimensão. E aí a gente falaria de uma n-Bein ou de uma Vielbein, várias pernas, tá? A nomenclatura mais ou menos adotada é Vielbein. Vierbein, no caso de 4 dimensões. Então a gente pode escrever essa métrica, né? Então a gente escreve a nossa métrica em coordenadas curvilíneas em função mais desse modo. Eta, mi, a, eta, mi, b, eta, ab. Claro, isso aqui tudo depende de x. As Vierbeins são definidas em cada ponto. Em cada ponto eu tenho uma transformação das coordenadas curvilíneas em termos de coordenadas cartesianas. E aí, aqui a gente chega ao fato. Tá, isso aqui, a gente pode tirar, por exemplo, que o determinante disso aqui, que é menos g, vai ser o determinante da Vielbein ao quadrado. Vou chamar de E, E2, e a métrica tem determinante menos 1, se for a métrica minkowskiana. Esse E aqui, né, chama E, determinante da Vielbein. Então, lugar, claro, da raiz de menos g. Né? Eu vou colocar menos, ou posso dizer que é raiz de menos g. Né? Vamos dizer isso. Essa aqui fica opa. Essa métrica, desculpa, que está o determinante disso aqui é 1. Determinante isso aqui eu estou chamando de g. Determinante isso aqui eu estou chamando de x. Então, esse menos vem daqui. O determinante de eta dele. Então, é a raiz de menos g. Então, aqui na nossa prescrição, nós podemos trabalhar com raiz quadrada de menos g, ou posso trabalhar com o determinante da Vielbein de 4x. E aí, a Vielbein é aquilo, né, que é mais fundamental do que a métrica. Por quê? Porque se eu souber a Vielbein, eu tiro a métrica. Isso aqui é como se fosse um bilinear. O bilinear na Vielbein é criar a métrica. Esse objeto é mais fundamental do que esse. E aí a gente vê, tanto ele é mais fundamental que aqui existe uma simetria. Né? Se eu modificar a Vielbein por uma rotação no meu espaço-tempo plano, naquele ponto, se eu fizer uma transformação desse tipo, MA, linha,
igual a uma transformação de Lorentz naquele ponto. Né? Se é uma transformação assim, a gente sabe, pela definição de transformação de Lorentz, que lambda, θ, lambda, o outro lambda que vem daqui, dá o eta. Então, essa Filbine, que difere dessa por uma transformação de Lorentz, ela dá a mesma métrica. Ou seja, eu tenho que G' do ponto X, ela vai ser dada por essa Filbine, por uma Filbine que eu escolha, mas qualquer outra Filbine que difira dela por uma transformação de Lorentz naquele ponto, vai dar a mesma métrica. Então, eu posso ter muitas Filbines, existe uma ambiguidade na escolha das Filbines. Diferentes Filbines podem dar a mesma métrica. Então, isso mostra que eu tenho uma coisa muito mais fundamental na Filbine. A partir da Filbine, o Filbine é um bilinear na Filbine que dá a métrica. Então, a métrica não é o objeto mais fundamental. Existe um objeto. Eu a partir da Filbine, determino a métrica univocamente. Mas a partir da métrica, eu não determino a Filbine. Eu tenho infinitas Filbines associadas à mesma métrica. Então, a métrica não é o objeto mais fundamental. E aí o Fermion, ele percebe isso. Quando você coloca o Fermion no espaço-tempo, ele procura logo a Filbine. Ele fala, métrica, away, eu quero a Filbine. É contigo que eu vou. Por quê? Porque o Fermion também é fundamental. Nós já vimos isso. Num espaço-tempo, as representações mais fundamentais dos grupos espaço-temporais são as representações fermiônicas. O próprio escalar é um objeto Foucault que pode ser pensado como um bilinear de Fermions. Então, o Fermion sendo fundamental, ele vai se relacionar com alguém fundamental. Então, o acoplamento do Fermion com um fundo de gravitação é um acoplamento do Fermion com as Filbines associadas àquela métrica. Então, nesse sentido é que aparecem as Filbines ou as tetradas. O formalismo das tetradas é isso. Ele se presta para nós introduzirmos quer dizer, eu não acho que ele seja simplesmente uma coisa auxiliar. Eu acho que simplesmente ele mostra que, ao lidar com Fermions, eu estou lidando com estruturas mais fundamentais do espaço-tempo. E aí a métrica já não é o objeto mais fundamental do espaço-tempo, senão a Filbine. E aí o Fermion, ele se acopla com a Filbine. Acoplando-se com a Filbine, claro, ele vai estar indiretamente se acoplando com a métrica. Mas o acoplamento dele com a Filbine. Então é isso que é o formalismo das tetradas. E as tetradas são isso aqui. São esses objetos que me fazem passar das coordenadas, num ponto das coordenadas cartesianas, das coordenadas euclidianas, para as coordenadas curvilíneas naquele ponto. E aí, claro, eu tenho uma infinidade de Filbines associadas à mesma métrica. É isso que eu queria falar. Não vou me deter muito nisso, até porque no outro curso de Young-Mills que eu estou dando de supersimetria, a aula passada praticamente nós falamos sobre só isso. Então, quem quiser dar uma olhada mais profunda na questão quem quiser mais profunda, quem quiser dar uma olhada mais detalhada, né? Pega a aula do outro curso que eu dei sexta-feira, dia 12, né? Dia dos namorados. A gente teve aula de Young-Mills, e aí eu falei exatamente sobre, passei a aula todas 4 horas, a gente ficou trabalhando um pouco sobre essas coisas. Tem mais detalhes ali, além dessas referências excelentes que eu passei para você. O Blagojevich, o DeWitt, o próprio o livro do Einberg, que é muito bom também. O Landau-Lifshitz, de teoria de campo, ele não faz a de tetradas. Tem outros livros. Agora, tem os livros da gravitação também. Tem uma abordagem mais, né, dentro do pensamento da gravitação, né, dos relativistas mesmo. Tem livros bons também, clássicos, que falam sobre tetradas. Petro, esses livros clássicos, mas a gente aqui está usando mais a visão de campo, né? Então, a visão mais de teoria de Gauss, mais de teoria de campo, vai para um outro lado, que estão nesses livros aí, sobretudo no Blagojevich e em outro material que vocês têm lá. Tem algo do DeWitt, tem também um Physics Report do Peter van Nistelrooy, de 81, que é um review grande de supergravidade. Ele faz uma boa parte do review, ele faz uma revisão boa das Filbines. Então, vamos deixar isso aqui como ponto para a gente dar uma parada e a gente retoma às 6 horas.